O técnico Tite deixou o comando da seleção brasileira e inclusive chegou ao Brasil depois da eliminação na Copa do Mundo sem falar com a imprensa. Mas enfim, o assunto aqui não é sobre o ex-técnico da seleção, e sim sobre outros ex-técnicos da seleção. Afinal, você deve ter ouvindo por aí que o Brasil busca um técnico estrangeiro para ser o primeiro estrangeiro comandante do nosso time, da Esquete Canarinho. Acontece que não seria o primeiro, caso realmente venha um estrangeiro. Antes, espera, eu sei que a maioria de vocês acompanha o NSF só escutando e às vezes até nem vendo e no 1.7, 1.5, enfim. Não vou julgar porque eu também faço o mesmo para muitos vídeos no YouTube. Mas um detalhe, eu havia pesquisado inicialmente que havia 2 técnicos na história do futebol brasileiro que já comandaram a seleção sendo estrangeiros. Acontece que pesquisando mais a fundo, eu encontrei um terceiro nome. Então, vai ficar meio essa salada de fruta aqui, tá? Volta e meia eu apareço com essa camisa, volta e meia com a camisa do Guaratinguetá, mas enfim, você vai entender, vai ficar tudo linear, eu prometo. Depois da vinheta o vídeo começa. Antes de mais nada, aquele discurso habitual, né? Por favor, você só tem uma coisinha para fazer antes de assistir esse vídeo, que é inscrever-se no canal. Ajuda demais a gente, estamos aqui quase todos os dias produzindo assuntos e conteúdos de futebol alternativo pelo Brasil e pelo mundo. Dito isto, bora pro conteúdo de hoje. Em quase 120 anos de história do futebol brasileiro, da seleção brasileira, nós tivemos 3 técnicos estrangeiros. Um argentino, um uruguaio e um português. Mas a gente começa pelo começo, por um certo uruguaio. Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1925. Joaquim Guimarães seria o técnico da seleção, mas virou diretor da CBF da época. E então Ramon Plateiro virou nosso treinador por 5 jogos. É o recordista entre os estrangeiros que vamos citar. Venceu o Paraguai 2 vezes, empatou com a Argentina e também um amistoso contra o Newell's Old Boys. E ainda perdeu um outro jogo contra a Argentina. Um desses jogos contra os hermanos aconteceu justamente no Natal de 1925. O empate por 2-2 marcou também, sabe o quê? A primeira pancadaria entre brasileiros e argentinos na história dentro dos gramados. O empate garantiu o título dos hermanos. Agora é a vez de falar do segundo nome da lista, o português Joreca. Já ouviu falar? Jorge Gomes de Lisboa, o Joreca. Nascido em Lisboa, mas brasileiro de coração desde a adolescência. Um treinador de renome pelo São Paulo nos anos 40, quando foi tricampeão paulista. Foi ainda comandante do Corinthians e inclusive morreu 2 meses após ser demitido do timão. Mas o assunto é quando ele estava no São Paulo. Em 1944, ele foi convidado a comandar a seleção por 2 jogos contra o Uruguai, numa parceria com Flávio Costa. Eram 2 amistosos contra a Celeste Olímpica a serem realizados no estádio São Januário. Naquela época, o nacionalismo estava em alta, viu? Afinal, vários jogadores brasileiros haviam se alistado para ajudar no combate à Segunda Guerra Mundial. E os jogos contra o Uruguai seriam comandados por técnicos dos principais times do Brasil naquela época. Um do Rio, outro de São Paulo. Flávio Costa, que era o técnico do Flamengo, e Joreca, treinador do Corinthians. O time canarinho até venceu as 2 partidas em questão, 5-1 e 4-0. Mas a experiência de ter 2 técnicos não agradou à Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que era a CBF da época. Flávio Costa foi efetivado como treinador único do time e ficou no cargo até a derrota fatídica para o mesmo Uruguai no Maracanã na rodada final da Copa de 50. O Joreca voltou ao comando do São Paulo depois dessa experiência. Ele ainda comandou o Corinthians, ficou 52 jogos no time do Parque São Jorge, até ser demitido. 3 meses depois da demissão, ele teve um ataque cardíaco fulminante e não resistiu. Todo mundo morreu! Acabou. Já o terceiro estrangeiro da história da seleção brasileira foi um argentino. Algo difícil de acreditar hoje em dia, não é mesmo? Mas está lá na história. É Nelson Ernesto Filpo Núñez. Só que a história dele é curiosa, e de novo contra o Uruguai. O ano era 1965 e havia o festival de inauguração do Estádio Mineirão em BH. A CBD escolheu o Palmeiras para representar o Brasil no amistoso festivo organizado na cidade. O Verdão, conhecido como Academia do Futebol pela altíssima qualidade do time naqueles tempos, era treinado por Filpo Núñez, tio de Eduardo Cudê, atual treinador do Atlético Mineiro. O Palmeiras se fardou de verde e amarelo para enfrentar os uruguaios no Mineirão. E olha, a Academia do Futebol fez bonito. Rinaldo, Tupanzinho e Germano fizeram os gols do do Brasil. 3-0 em cima da Celeste. Você vestir a camisa da seleção brasileira já é uma honra para poucos. E ainda representa o teu clube. Você joga representando o Brasil e tendo o sucesso que nós tivemos,
É uma emoção que não se esquece jamais. A seleção propriamente dita era comandada naqueles tempos por Vicente Feola, remanescente do título mundial de 58. O Filpo Nunes fez a carreira toda de técnico no Brasil, entre os anos 50 e 90. Foram 4 décadas de trabalhos. Ele se despediu do futebol em 1997, depois de comandar o time feminino do Palmeiras. Ele acabou falecendo apenas 2 anos depois, aos 78 anos de idade. E você conhecia a história desses 3 estrangeiros que já comandaram a seleção brasileira? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu só tenho um pedido, né? Se inscreva no canal, é importante demais para nós. Eu volto na próxima, um abraço e tchau!